A Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas, rendemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Com grande alegria estamos aqui nesta noite especial, louvando a Deus pelas conquistas desta igreja, especialmente pela bênção de saber que a igreja está completando 57 anos. É um privilégio. A igreja de pastoreio acabou de completar, os dias passados, os primeiros dias deste mês, 55 anos. Então somos igrejas irmãs, bem próximas. Essa aqui já estava engateando quando a nossa foi organizada, a Igreja Batista de Itapema, lá no Guarujá. Deveria estar comigo, a minha querida esposa. Este final de semana, as esposas de pastores do estado de São Paulo estão completando 40 anos da sua organização. E neste final de semana, lá em Atibaia, elas se reuniram desde a última sexta-feira até hoje e estão num congresso especial. Minha esposa é uma das líderes principais e ora a Deus para que nesta noite, mais uma vez, Deus esteja falando com todos nós. A Bíblia diz que quem encontra uma boa esposa achou um presente de Deus. Isso é maravilhoso, sabemos disso. Esta igreja valoriza a família. Mas eu queria adaptar esta frase para dizer que uma igreja que encontra um bom pastor encontra um presente do Senhor. Meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade de andar pelo estado de São Paulo e de ver muitas tristezas, ver de decepções, discórdia entre pastor e igreja, pastores destruindo igrejas, igrejas matando o pastor. E quando a gente vê pastor de uma igreja que tem problemas, que tem muitos, mas que anda em harmonia, porque diz assim: aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Vamos dizer juntos? Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então o que nos une é Cristo, o que nos une é a palavra. Então de vez em quando tem alguma discórdia, algum pensamento diferente, e a igreja deve entender: bem, Deus colocou aqui um pastor. Quando nasce um ser que tem 2, 3 cabeças, como é que a gente chama? Quando nasce um ser que tem 2, 3 cabeças, como é que a gente chama? Um monstro? Uma anomalia? Um monstro? Então, irmãos, Jesus Cristo, ele coloca o pastor, e o pastor ali, ele é o representante de Cristo. É claro que o pastor deve ter consciência, saber perder para poder ganhar, no bom sentido, o jogo de cintura, né? Às vezes ceder, mas quando o pastor diz vamos por aqui, o outro diz vamos por aqui, o outro vamos por lá, a coisa complica. Aí complica. Então, pastor, que privilégio, meu irmão, poder viver em paz com o rebanho, até o dia que Deus nos permitiu. Eu digo para a minha igreja, que acabei de completar 10 anos agora, não quero ficar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Isso faz toda a diferença. Então, parabéns à igreja por esses 57 anos, sendo que desde 57, 36, né? 36 é de um pastor que tem acompanhado os irmãos. Então isso, Deus esteja recompensando e abençoando. Os irmãos valorizem o seu pastor. Encontrem formas, como é que nós podemos fazer para honrar, para valorizar. Quando vocês fazem isso, vocês estão motivando aqueles meninos que estão ali, ó,
Vários meninos hoje não teve a classe, né? Então estão incentivando os meninos a também quererem ser pastor. É bom ser pastor, a igreja valoriza, a igreja ama, a igreja investe. Começa a haver vocações para o ministério. Bem, mas o tema hoje é edificando uma igreja segundo o coração de Deus. E o texto que vamos ler é um texto que todos já sabemos de cor. Este texto que está em Mateus, no capítulo 16, o verso de número 20. Temos ali só o texto na tela, mas eu quero ler com os irmãos um pouquinho acima. Mateus capítulo 16, nós vamos acompanhar desde o verso 16, desde o verso 15. Veja então, Mateus 16, 15. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, tu és um bem-aventurado, pois não foi a carne nem o sangue que te revelou esta verdade, mas quem te revelou isso foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, ou pedregulho, pedrinha, e sobre esta pedra, esta rocha que você acabou de afirmar, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos dizer juntos como está na tela? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus querido, Pai eterno, para sempre, sempre, sempre rendemos glórias ao majestoso nome do Senhor. Obrigado, Deus amado, por esta noite. Obrigado pelas festividades desta igreja, comemorando 57 anos de organização, 57 anos de portas abertas, proclamando a tua palavra. Deus querido, é normal, todas as noites de domingo, termos a palavra sendo exposta, temos pessoas assentadas, pessoas ouvindo. Meu Deus, em nome de Jesus, quero te implorar mais uma vez, que o Senhor se apodere da minha vida, pois eu me submeto ao Senhor e me humilho diante dos teus pés, reconhecendo, Pai, que a minha palavra nada pode fazer para mudar, para impactar a vida do meu irmão, da minha irmã, mas que a tua palavra é poderosa, que a tua palavra é viva, é eficaz, ela cumpre o que apraz ao teu coração. Por isso, nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, vem com teu Santo Espírito, se apodera de cada mente aqui, de cada coração aqui, de maneira, meu Deus, que aquele que está distraído, aquele que está preocupado, aquele que está ansioso, Senhor, que todo sentimento contrário repreendemos no nome e na autoridade do Senhor. Que neste momento, ó Deus, ninguém consiga se esconder do poder da tua palavra. Fala, Senhor, com cada um de nós aqui, pois oramos no teu nome para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Queridos irmãos, a igreja, depois que Jesus disse esta palavra, passou por altos e baixos, muitas transformações. A igreja, depois que Jesus disse isso, já vive mais de 2.000 anos.
E neste tempo inteiro, algumas vezes pessoas olharam e disseram assim: não tem mais jeito, esta igreja acabou, subiu. E eu tenho aprendido que Deus, Ele é especialista em fazer a igreja ressurgir das cinzas. De forma que não se iluda quando você vê uma igreja com muitos problemas, dificuldades, situação difícil. Tenha calma, Deus está trabalhando. E esta igreja ainda vai chegar àquilo que Deus idealizou para que ela chegasse. Como colocamos aí na tela, o dilema da igreja deste século 21. Pesquisa com mais de 25 líderes expoentes do mundo. Como é que vocês veem a igreja hoje? E eles colocaram 10 pontos de como eles veem a igreja hoje. E nesta noite eu destaquei aqui apenas 3 destas descobertas, destas conclusões que estes 25 líderes das maiores igrejas do mundo disseram como é que eles veem a igreja hoje. Primeiro, um crescimento numérico e diminuição do impacto. Não se sabe como, mas a verdade é que a igreja, por exemplo, do Brasil, que diz ter 40 milhões de membros, parece estar invisível. Muitas vezes um homem só, como Jô Soares, parece fazer mais diferença e impactar mais do que a igreja com todos estes 40 milhões de membros. Aumentou o número, mas o impacto diminuiu. Na década de 60, um servo de Deus, um crente, ganhava 60 pessoas para Cristo por ano. É estatística. Hoje diz que passa um ano 60 pessoas trabalhando para ganhar um para Cristo. Outra conclusão: respostas pragmáticas aos problemas. Ou seja, não importa se está certo, não importa se a Bíblia aprova ou não, não importa se fere princípios ou não, o que importa é dar certo. Enche o auditório, dá dinheiro para a igreja, é isso que importa. Respostas pragmáticas. Uma teologia que vem vindo dos Estados Unidos e se apoderando do Brasil. Uma outra conclusão: mudanças no ministério orientado pela verdade para um ministério baseado nas expectativas do mercado. Então, a igreja, ela vai se preocupando o que é que os clientes querem. E aí, muitas vezes, a igreja vai abrindo mão de princípios da palavra de Deus para poder oferecer. Por exemplo, numa igreja hoje, não pode mais falar sobre o inferno, nem sobre o pecado. Qual é então a mensagem que é pregada hoje? A mensagem que é pregada hoje é a mensagem da autoajuda. Você vai conseguir. O céu é prometido para aqui e agora. É apresentado o evangelho onde as pessoas estavam vivendo numa vida destruída, tinha perdido tudo, estava com 40 mil, 500 mil de cheque devolvido, que não sei o que e tal. E agora essa pessoa conseguiu 3 carros zeros e conseguiu fechar um contrato com 5 milhões de lucro e não sei o que, de uma hora para outra. Quem não quer esse evangelho? Há também o evangelho pregado hoje, o evangelho que perde a confiança, onde a igreja perde a confiança, porque as pessoas olham e dizem: bem, isso aí está estranho. O que temos hoje é em cada esquina uma igreja. Hoje você liga qualquer canal de televisão e você vai ver programas evangélicos.
Isso tudo é maravilhoso, mas o impacto é baixo. As pessoas olham e dizem: isso é blá blá blá, porque isso não muda a minha vida. Essa palavra, a vida dessas pessoas que estão dizendo isso não condizem. Quando nós vamos pesquisar sobre a vida delas, são pessoas que estão pastoreando a si mesmas. Por isso, de uma hora para outra apareceram no Brasil 500 mil novos ateus. O que é isso? 500 mil novos ateus? Sim, daqui a pouco não são 2 milhões, e agora estão dizendo são 30 milhões. O que é isso? São pessoas que estavam nas igrejas católicas, na igreja católica, no espiritismo, e que vieram para igrejas evangélicas extremadas em busca desta ajuda, desta promessa, mas que chegando lá se decepcionaram, foram abusadas na sua fé, se feriram, saíram e disseram: não sou mais espírita, não sou mais católico, também não sou crente. Esses estão sendo chamados pelo IBGE como os novos ateus, como os evangélicos sem igreja ou sem religião. Sem religião. E eles dizem hoje que pelo menos 30 milhões de pessoas que estiveram em igrejas e que saíram e que não querem mais ser nada. Um outro evangelho que vemos aí é a dificuldade em relacionar a mensagem cristã com o dia a dia. Então, na igreja, no domingo, todo mundo bonito, canta um coral, canta um grupo, canta um solo, e tem participações e não sei o quê, mas na segunda, terça, quarta e quinta, discípulos secretos, ou pessoas que a sua vida, a sua prática, o seu comportamento não condizem com a palavra. Bem, eu sou cristão, mas passo esse dinheiro aqui, coloco na roupa íntima e ainda oro agradecendo por esta oferta. Não tem nada a ver. O que é que tem de mais? É a palavra de hoje. Neste grupo aí, o que é que tem de mais? Não tem nada a ver. Deus quer é o coração, como se Deus fosse açougueiro. Deus quer a vida por completo. Nesta noite estamos pensando sobre uma igreja segundo o coração de Deus. E aí eu pergunto o seguinte: primeiro, a igreja é a obra inacabada de Cristo, sim ou não? Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz isso, nós perguntamos: a igreja de Cristo é uma obra inacabada, sim ou não? O que você acha, igreja? Quantos acham que a igreja de Cristo é uma obra inacabada? Levanta a mão aí. Quantos acham que a igreja de Cristo é uma obra já concluída? Levanta a mão. Quantos não acham nada? Irmãos, a igreja de Cristo é uma obra inacabada. Quantos aqui se converteram de 5 anos para cá? Vieram para a igreja depois de 5 anos para cá? Quantos? Alguns chegaram na igreja depois de 5 anos. Vocês não faziam parte da igreja, não dessa igreja aqui, mas da igreja de Cristo na terra. Então a igreja de Cristo, ela foi formada, ela começou a ser formada no 1º século, e ela veio passando por fases. Ela está sendo completada. Enquanto a porta da graça não se fechar, a obra ainda está sendo feita. Então Jesus não disse: eu edifiquei a minha igreja. Não, edificarei. Ele está construindo a igreja, e a igreja de Cristo é composta por mim e por você, que um dia se entregou para Ele. Amém? Glórias ao Senhor por isso. De forma, meus amados irmãos, que a igreja é a obra inacabada de Cristo. E esta igreja que Cristo está construindo, do que é que precisa? Ela precisa de uma nova reengenharia, ou precisa de uma restauração às especificações originais?
O que essa igreja, a igreja de Cristo precisa? Ela precisa de criar, inventar novas técnicas, criar novos princípios, novos modelos. Ou o que ela precisa é voltar aos ensinos da palavra. O que é que a igreja precisa? Queridos irmãos, diz o apóstolo Paulo que estamos construindo a igreja de Cristo. E aí em 1 Coríntios capítulo 3, especialmente o verso 11: ninguém coloque nesta construção outro fundamento, a pedra angular é Cristo. E ele diz: com que tipo de material você está ajudando a edificar a igreja de Cristo? Porque Cristo hoje está edificando a igreja dele, usando a mim e a você, que somos parte do corpo dele nessa terra. Amém, meus irmãos? Nós somos os cooperadores de Deus para ajudar a igreja de Cristo a ser organizada, ser fortalecida, ser aumentada. E aí Paulo pergunta nesse texto: que material você está usando? É ouro? É prata? É pedras preciosas? Ou é palha? O que é que você está usando para construir esta igreja de Cristo na face da terra? Bem, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, a igreja não é do pastor, a igreja não é do diácono. Quando ele falou às igrejas de Apocalipse, diz ao anjo da igreja, não a igreja do anjo. A igreja é de Cristo, sabemos disso. Agora, será que existe igreja que não é de Cristo? Quais são as marcas e as características de uma igreja que não é de Cristo? A igreja que não é de Cristo, ela não passa pelo teste das 4 operações matemáticas. Porque a igreja que não é de Cristo, primeiro adiciona algo à Bíblia. Ela crê na Bíblia, mas também no catecismo, também nas encíclicas do Papa, mas também na revelação que não sei quem disse. A igreja que não é de Cristo adiciona coisas à Bíblia. A igreja que não é de Cristo subtrai algo da pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Ah, Jesus é o grande Espírito de luz, é o profeta, é não sei o quê. Mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é o Deus Salvador. A igreja que não é de Cristo subtrai estas partes indispensáveis à pessoa de Cristo. Também a igreja que não é de Cristo multiplica meios de salvação. Ah, quem me salva é Cristo, mas tem que ter boas obras, mas tem que colocar o véu na cabeça, mas tem que guardar o sábado, mas e vai inventando história. A igreja que não é de Cristo também divide a sua fidelidade entre Deus e a sua denominação. Ah, primeiro Deus, mas também o santo tal, o santo qual, e vai por aí um rosário de pessoas. Ah, eu sou obediente a Deus, mas o nosso apóstolo disse. E aí a palavra fica para segundo plano. Queridos irmãos, uma pergunta para todos nós: Jesus Cristo, nossa forma suprema, ainda está fisicamente na terra hoje? Nós sabemos que Jesus Cristo esteve aqui na terra durante 33 anos, que o calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o maior personagem da história. Mas a minha pergunta é: além de Cristo ter estado aqui na terra, ele ainda está fisicamente na terra hoje, sim ou não? Alguns dizem sim, outros dizem não. Cristo ainda está fisicamente na terra hoje ou não? Quais são as mãos que Cristo tem hoje? Quem é hoje? Ou quem são hoje os representantes de Cristo? Quais são as mãos que Cristo tem hoje, que Ele usa hoje? Ele trabalha hoje através de quais mãos? Levanta
então, você que acha que é a sua. Jesus trabalha hoje através de quais lábios? Através da boca de quem? Nós. Os pés que Jesus usa hoje são os nossos pés. Onde Jesus vai estar amanhã? Ele vai estar onde você está. Você é um cristão, que significa um Cristo em miniatura. O que estou dizendo, irmãos, é que Cristo continua edificando a igreja dele segundo o coração dele, através de mim e de você, que hoje somos os continuadores do trabalho dele nessa terra. Ele deu a nós esta missão. Podemos ouvir glórias a Deus por isso? Amém. Jesus então está fisicamente na terra ainda hoje através de mim, porque, como disse Paulo, a vida que eu vivo não é mais minha, a vontade não é mais minha, a decisão, a direção não é mais minha. Porque o que é que significa se entregar para Cristo? Se entregar para Cristo significa sair do volante da sua vida, ir para o banco do carona e dizer: a partir de hoje, Jesus, tu és o capitão do meu barco, tu és o Senhor da minha vida. Hoje o Senhor dirige, não meu veículo, o Senhor dirige a minha vida. Sou solteiro ainda, vou me casar. É com essa moça? Estou trabalhando em tal empresa, devo continuar? Apareceu um convite, eu devo ir? Nesses 10 anos aqui, assim como o pastor Wilson, recebi alguns convites, e o último agora em dezembro passado. Convite, olhando pelos olhos humanos, atrativo. Mas a pergunta única que interessa é: Senhor, é o teu plano? Queres que eu saia daqui e vá para tal lugar? Porque a minha vida não me pertence mais, o meu corpo não me pertence mais. É assim ou não, irmãos? Se não é, tem alguma coisa errada. De forma, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele é, ou Ele vive aqui através de mim. Vamos repetir juntos? Jesus Cristo vive aqui através de mim. Se isso não é verdade, então não estamos tendo o formato dele, não estamos vivendo para a glória dele. Então, queridos irmãos, quais são as marcas de uma igreja segundo o coração de Deus? Quais são? A primeira marca de uma igreja segundo o coração de Deus, todos leiam comigo, qual é a marca? Uma igreja segundo o coração de Deus, primeiro, reconhece Cristo como proprietário supremo, exclusivo e incontestável. A igreja de Cristo, a igreja segundo o coração de Deus, ela tem Cristo como seu fundamento. A igreja está em cima de Cristo. Mas também diz o apóstolo Paulo: Cristo é o cabeça da igreja. Ele então está acima da igreja. E o apóstolo diz ainda: Cristo é o noivo da igreja. O noivo, ele está do lado da igreja. Então a igreja de Cristo, ela está cercada por Cristo. Ela não pode colocar outro fundamento. Quando eu estou evangelizando, eu digo: você sabe qual é a diferença entre Jesus e todos os outros líderes religiosos? Pelo menos 5 diferenças entre Jesus e todos os outros líderes religiosos. Pense, Maomé, Buda, não sei quem. A diferença entre Jesus e todos os outros: a primeira, a pré-existência. Jesus é Deus. Antes de existir, Ele já existia. Faça comigo assim: tudo bom, está para cima, Deus é bom. Jesus, Ele é Deus pré-existente. Segundo lugar, Jesus Cristo, Ele é o único que entrou nesta terra sem pecado. Como assim, pastor? Vocês sabem que a semente é colocada na mulher
através do relacionamento sexual. Quando existe um relacionamento sexual e que a semente do homem passa para a mulher, a criança foi concebida, só que o sangue contaminado de Adão passou para aquela criança. E passa através do ato sexual, passa porque agora esta criança tem o sangue de Adão, é pecador. Você conhece alguma pessoa que entrou neste mundo sem ser através deste ato? O único que entrou no mundo sem passar por esse processo do ato sexual de um homem com uma mulher. Diz, tem um bebê de proveta, não sei o que, recebeu a semente. A semente não veio do nada. De forma, irmãos, que é o único que entrou neste mundo sem pecado, é o único que viveu sem pecado e o único que saiu sem pecado. Não tem nenhum outro. Outra diferença quando pensamos em Jesus, o Senhor da igreja, é que este Jesus escolheu morrer voluntariamente por mim e por você. Jesus disse, se eu quisesse eu chamaria agora 12 legiões de anjos. Olha só, um anjo só é maior, é mais forte do que todo o poder bélico deste mundo. Um anjo só. Uma legião, segundo os estudiosos, são 200 milhões de anjos. Jesus disse, se eu quisesse eu chamaria agora 12 legiões de anjos. Quanto dá isso aí? 12 vezes 200 milhões, quanto dá esse negócio aí? Jesus poderia fazer isso, mas ele escolheu voluntariamente se dar por mim e por você. Você conhece algum outro que fez isso? Quarto, Jesus Cristo, ele foi o único que ressuscitou. Todos os outros continuam mortos. Você vai lá em Meca, aqui está sepultado Maomé. Você vai na Índia, aqui está sepultado Buda. Mas você vai em Jerusalém, ele não está aqui, ressuscitou. Glória a Deus. Amém, glórias ao Senhor. E a última diferença de Jesus para todos os outros é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa história como igreja de Cristo que está sendo edificada não termina aqui na terra. Hoje nós fazemos parte da igreja militante, a igreja de Cristo que está na terra. Por exemplo, agora estamos aí próximos de 8h30 da noite de domingo, mas do outro lado, lá na Coreia, já são 8h30 de segunda-feira. Já dormiram, já acordaram e já estão indo trabalhar. Esta igreja que está trabalhando na terra, um dia esta igreja vai se transformar na igreja militante, a igreja triunfante, a igreja glorificada, a igreja que estará com Cristo para sempre. Você que faz parte desta igreja na terra, se prepare para viver com Cristo Senhor da igreja de toda a eternidade. Então o apóstolo Paulo, quando fala sobre a igreja, ele diz, olha, é o seguinte, primeiro, nós como igreja estamos sendo edificados para baixo. É interessante, irmãos, que Colossenses tem 4 capítulos. Cada um dos capítulos, o apóstolo Paulo fala de um tipo de crescimento. O primeiro capítulo é crescer para baixo. A igreja está sendo edificada segundo o coração de Deus, tem que ter raiz, tem que ter profundidade, tem que se fundamentar na palavra de Deus. Ao tempo passado teve um problema aqui em Santos, não foi? Os prédios começaram a tombar. Foi o que houve? Precisa dar uma ajeitada aí no fundamento. Em primeiro lugar, tem que ter fundamento. Quantos vocês conhecem desses 50 anos, 57 anos, que estavam aqui nessa igreja e que hoje estão no mundo? Conhece alguém? Infelizmente, eu sei que conhece. E o que falta muitas vezes é exatamente fundamento na palavra. Pessoas sem raiz. Segundo diz o apóstolo, temos que crescer também para
lindo nós chegarmos em certos lugares e vermos aqueles arranha-céus. Eu tive o privilégio de ir na Coreia, e lá em Seul, um prédio com 162 andares. Que coisa linda! Tem pessoas que crescem muito, mas não tem fundamento. Cai, é levado pelo vento. Mas quando você tem fundamento, então você vai crescer, crescer para cima, crescer para Deus. Agora, a prova de que você está mesmo crescido é que você também crescerá para dentro. O capítulo 3 de Colossenses fala de integridade, porque tem pessoas que aqui na frente são tão espirituais, cantam tão bonito ou falam tão bonito, mas que Deus procura durante a semana toda no quarto sozinho, orando, e não encontra. E Deus diz: mas o que é que está vendo? Que espiritualidade é essa? Eu te procurei a semana toda lendo a palavra, orando no quarto em secreto, e não te encontrei. E agora você está com essa espiritualidade toda. O que é isso? Hipócrita. Deus chama isso de fogo estranho, porque não condiz a vida que está mostrando com aquele particular que Deus conhece. Quem é você quando está sozinho, sozinha? Quem é você quando ninguém está te vendo? Você é a pessoa que as pessoas pensam que você é? É também preciso crescer para fora. Quando eu estou sendo edificado em Cristo, tenho raiz, Deus me abençoa a florescer, a crescer. É verdade mesmo. Ah, meus irmãos, a tendência é transbordar. Eu vou contaminando, no bom sentido, outras pessoas. Eu vou alcançando, eu vou influenciando, eu vou impactando outras pessoas. No trabalho, as pessoas dizem: olha, eu quero ser como esse aí. Na vizinhança, eu quero ser como aquele casal. Olha que família, olha que... Qual a sua diferença? Essa pessoa deve ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, irmãos, Deus espera que haja este crescimento integral em Cristo. Tudo é nele, é por ele, é para ele. Primeiro segredo de uma igreja segundo o coração de Deus: cresce de forma equilibrada em Cristo, fundamentado na palavra. Segunda marca de uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja segundo o coração de Deus. Nesta igreja, o que? Cristo está pessoalmente envolvido. Irmãos, a igreja corre o risco de fazer tudo menos o que Jesus está mandando ela fazer. Alguém já disse que se de algumas igrejas fosse tirado o Espírito Santo, não mudaria nada na vida daquela igreja, porque ela continuaria fazendo tudo o que já está fazendo, porque o Espírito Santo já não fala mais nesta igreja. Uma igreja assim não é segundo o coração de Deus. Já aprendemos a fazer, nos acostumamos a fazer. A Bíblia fala de uma experiência gloriosa, onde lá no capítulo 16 de Atos, o apóstolo Paulo, que era um estrategista, ele teve uma visão e disse assim: olha, eu vou fazer um trabalho, começar um novo trabalho lá na Ásia. Olhou no mapa e disse: este o centro. Se nós chegarmos na Ásia, Japão, Coreia, se a gente chegar aqui, vamos alcançar o mundo. Essa era a estratégia de Paulo. Mas era essa a estratégia de Deus? Atos 16, quando ele estava indo, o Espírito Santo disse: não vá para a Ásia. Então Paulo disse: eu vou para a Bitínia. E ele tentou ir para a Bitínia. O Espírito disse: não vá para a Bitínia. Para onde
devo ir? Então veio uma revelação, um sonho: vá para a Macedônia. E eles foram para a Macedônia como o Espírito Santo mandou. Irmãos, talvez nunca mais tivéssemos ouvido falar de Paulo e Barnabé se eles tivessem ido para onde Deus não mandou eles irem. Há muitas igrejas que estão indo para onde Jesus não está mandando ir. É boa intenção, olhando assim não traz nenhum prejuízo. Pregar o Evangelho vai prejudicar em quê? Mas a igreja deve se importar. Quando dizemos vamos ter uma noite de vigília, quando dizemos vamos ter um tempo de oração, submetendo a vida a Deus. É isso mesmo, Senhor, é para esse lado. Hoje aprovamos em nossa igreja um projeto para os próximos 5 anos. E colocamos lá: este projeto esteve, está e estará sujeito à orientação do Espírito. De forma que o apóstolo foi para onde Deus mandou, lá a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto. Essas igrejas foram organizadas, igrejas que abençoaram o mundo. Passaram-se alguns anos, e mais tarde, agora no capítulo 19 de Atos, numa terceira viagem, Paulo diz: agora eu quero ir para a Ásia. E aí, deu certo ou não? Agora deu certo. Ele foi, e lá estas igrejas da Ásia foram fundadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas foram organizadas. O que estou dizendo, amados irmãos, é que nós corremos o risco de estar invertendo as prioridades de Deus. Por que será que Deus queria que essas igrejas fossem fundadas em tal tempo depois? Não sabemos. O fato é que, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na sua igreja, meu amado irmão, diz a Bíblia, ao invés de dizer eu vou comprar, vou vender, vou não sei para onde, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus, eu vou orar sobre isso. Quando alguém me convida, pode pregar em tal lugar? Pregar é bom para um pastor, mas Deus, o Senhor vai comigo. É o teu plano que eu faça isso nesse dia. Esta é a segunda marca de uma igreja. É uma igreja que faz aquilo que Cristo quer, por isso ele se envolve. Ele dá a sua opinião, ele diz como é para fazer, quando é para fazer. A terceira marca de uma igreja segundo o coração de Deus. A igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que prioriza pessoas ao invés de coisas. As coisas são importantes. Um microfone desse aqui, não é bom falar sem o fio? Eu não poderia ter ido até lá. As coisas têm o seu valor, né? Tem aqui o ar-condicionado, os irmãos aqui com esses instrumentos todos. É um sonho, irmãos. Já soube que não são aqui da igreja, né? Talvez algum seja, um ou outro, não sei. Mas é um sonho da nossa igreja ter uma orquestra. Por isso que eu perguntei, pastor, de ter a orquestra. Sim, mas é um sonho, o meu sonho de ter lá na igreja, quem sabe nessa aqui também. O fato, irmãos, é que coisas são, por exemplo, construir um templo, aumentar esse templo, é bom ou não? Oh, olha como estão os irmãos apertadinhos. Falei hoje lá de manhã que a gente vai compramos um novo terreno. Isso às vezes a pessoa vem, mas não tem lugar para sentar. Só vem na oferta aqui assim, bem pequenininha, né? Então, construir é importante. Agora, estas coisas todas não podem estar acima de pessoas. Porque tem muitos líderes, pastores ou não, que ele diz assim, o alvo é aquele. E aí ele vai e ele chega lá mesmo, mas atrás dele tem uma fileira de gente que morreu. Uma fileira de gente que ficou ferida. Então o grande sonho é chegar lá e chegar com pessoas.
Eu vinha pensando na estrada, porque escolhemos 5 irmãos para gerenciar este projeto que nós fizemos. E pensando, daqui a 5 anos, como estarão esses irmãos? E aí me veio, se houver algum problema de relacionamento, porque na andada, na caminhada pode ter. E aí, pessoas antes de coisas. Jesus valorizou pessoas. Meus irmãos, a mutualidade é indispensável. E aí, quando pensamos nessa mutualidade, na comunhão inclusiva, qual é a diferença da comunhão inclusiva para a comunhão exclusiva? A comunhão exclusiva é só do meu grupo. Na igreja de Cristo pode ter panelinhas, irmãos? Sim ou não? Não. Essa igreja aqui tem panelinhas? Sim ou não? Tem? Tem. Cristo tinha panelinha, sim ou não? Tinha ou não? Vamos aqui. Quem vai? Somente João. Só João vem comigo. Ah, puxa vida, só João que me levou. Toda vez só leva João. Vamos para qual lugar? Somente Pedro, Tiago e João. Só Pedro, Tiago e João? Poxa vida. Vamos no monte. Eu queria também Pedro, Tiago e João. Aí vamos para a ceia, somente os 12. E Maria, mãe de Jesus, e Lázaro foi ressuscitado. Por que só os 12? Jesus tinha panelinha ou não? Tinha. Agora, na panelinha de Jesus, quando chegava uma criança, queria entrar, podia entrar ou não? Podia. Tem uma mulher que não é do grupo, está gritando no meio da estrada, pode entrar ou não? Pode. Então a panelinha de Jesus é uma panela sem tampa, que pode entrar mais pessoas. É claro que esses amigos, irmãos aqui dessa orquestra, eles têm um convívio. Talvez aqui já há alguns anos de convívio, eles se reúnem, eles se encontram. Vamos dizer que todos aqui vão ter a mesma comunhão que eles têm um com o outro? Não, porque é um grupo seleto com um determinado objetivo, assim como na igreja tem vários grupos. Agora, esta comunhão deste grupo exclusivo, ele inclui também. Cabe mais um. Chega meu irmão, chega minha irmã. Assim é a igreja de Cristo, pessoas antes de coisas. E meus irmãos, quando eu penso nesta comunhão inclusiva, eu me lembro das palavras escritas em Provérbios, onde diz assim, que tem 6 coisas que Deus detesta, que Deus odeia, e uma 7ª que ele abomina. Vamos ler comigo quais são as 6 coisas que Deus odeia. Vamos lá? Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e o 7º que Deus abomina, o que é? Aquele que provoca discórdia, provoca contenda entre os irmãos. Meus irmãos, dentro da igreja de Cristo, tem 2 pessoas muito importantes. Uma importante para Deus e a outra importante para Satanás. Se assustaram? 2 pessoas importantes dentro da igreja. Uma importante para Deus e outra importante para Satanás. Quais são as pessoas importantes para Deus? São os pacificadores. São aqueles que fazem a ponte, aqueles que unem, aqueles que veem as qualidades, aqueles que fazem de tudo para ajuntar pessoas. E quem são aqueles que agradam a Satanás? São os semeadores de contenda. São aqueles que constroem muro entre as pessoas. São aqueles que apontam os defeitos. São aqueles que criam contendas ou alimentam contenda entre os irmãos. Por que será que Deus ama tanto aos pacificadores? Por quê? Quem foi o primeiro pacificador a fazer paz entre Deus e os homens? Quem foi?
Jesus, Ele é o príncipe da paz. Agora, por que será que Deus odeia tanto aos que separam irmãos? Porque Deus odeia tanto ao que semeia contenda. Qual foi o primeiro a semear contenda entre Deus e os anjos? Quem foi? Satanás, o diabo. Qual foi o primeiro a semear contendas entre Deus e o homem aqui na terra? Quem foi? Satanás. Então, na igreja de Cristo, ou você é um pacificador, uma pacificadora, ou você é uma semeadora de contendas, semeador de contendas. Que tipo de pessoa você está sendo e será nos próximos anos da vida dessa igreja? A quarta e penúltima marca de uma igreja segundo o coração de Deus. Alguém lembra ainda qual é a primeira marca? Qual é a primeira marca de uma igreja segundo o coração? Primeira marca: Cristo é o fundamento, é a base. A segunda marca, alguém lembra ainda? Não? Alguém lembra da terceira marca? Por isso, irmãos, que eu em todo o tempo na minha adolescência e juventude, e ainda hoje quando eu vou em qualquer lugar, o pastor está pregando, eu estou anotando, porque daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, estou ainda lá com o material. A quarta marca de uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que se contextualiza sem perder a essência. Irmãos, como disse Billy Graham, que hoje está com 95 anos, uma igreja que quiser viver da mesma forma que vivia 50 anos atrás, está fadada a morrer. Nós precisamos nos contextualizar sem perder a essência. Vamos dizer junto essa frase em amarelo aí? No mundo, a única coisa que não muda, que o mundo não para de mudar. Quais são os critérios quando nós queremos participar de mudanças? Devemos ter cuidado com essas 3 armas perigosas de Satanás. Primeiro é o tradicionalismo, que significa eu faço assim porque ele, o meu líder, pastor de 50, de 100 anos atrás, fazia assim, eu faço assim. Isso é tradicionalismo. Cheguei na igreja lá de São Paulo, fui celebrar a ceia a primeira vez. Quando eu estava celebrando a ceia, terminei de celebrar, um diácono disse: pastor, e o hino? Falei: irmão, quer cantar o hino? Não, e o hino? Diante do povo, falei assim: ok, irmãos, vamos cantar o hino. Vamos sugerir o hino para nós? Ok, vamos cantar esse hino. Perguntar para ele, assim: pastor, todas as vezes depois que celebra a ceia, se canta o hino. É o tradicionalismo. Coisas que não estão na Bíblia, mas que as pessoas praticavam, e alguém tem que praticar porque eu não sei quem praticava. O segundo é o formalismo. Eu faço assim porque ele, o meu líder, fazia assim. E o terceiro, pior de todos, o legalismo. Você tem que fazer assim porque eu faço assim, porque ele, meu líder, fazia assim. E por causa disso passamos por cima de pessoas, destruímos vidas. Quando nós falamos uma mudança nessa igreja, com 57 anos, vamos ter uma mudança em tal área. Se aqui, por exemplo, se bate palma ou não, se tem bateria ou não, tem bateria. Vai ter alguma mudança.
Quando se fala uma mudança, acontece essa sequência: rejeição, desconfiança, crítica, tolerância, e depois finalmente se absorve aqui. Agora, quando pensamos em mudanças, 4 perguntas antes de fazer a mudança. Vamos comigo? Primeiro, a Bíblia autoriza ou não a fazer essa mudança? Segundo, a ética me autoriza ou não? O bom senso me autoriza? É tempo de fazer, vai agregar pessoas, eu devo ou não fazer isso? Eu tenho habilidade para fazer isso? Outras perguntas: a mudança traz honra e glória ao Deus vivo? Essa mudança que eu quero fazer influencia a ter uma mentalidade de cidadão do reino? Pavimenta o caminho para as pessoas se aproximarem mais de Deus? Olha só a 4. Eu não quero a novidade porque eu não quero, eu não gosto, ou porque não agrada a Deus? Então a pergunta tem que ser, ou a expressão tem que ser: não jogue fora só porque é antigo e não abrace só porque é novo. É antigo, mas passou do teste da palavra? É novo, passou do teste da palavra? Então não despreze só porque é novo e não valorize só porque é antigo. Por último, uma igreja segundo o coração de Deus, todos comigo, ela é espiritualmente contagiante, como um exército que avança. A igreja segundo o coração de Deus, ela cai na graça das pessoas. As pessoas, eu fico pensando, pastor Wilson, a nossa igreja está ali em Vicente de Carvalho, e algumas pessoas vêm de tais lugares, né, da cidade, vêm da região da praia ou do Morrinhos. Eu fico pensando assim: por quantas igrejas essa pessoa passou até chegar aqui na nossa igreja? Você que é aqui da igreja da Areia Branca, quantas igrejas você passa da sua casa até chegar a essa igreja aqui? Já fez umas contas? Faz muita, né? Agora, por que você prefere vir para essa igreja? As pessoas vão ver: essa igreja, ela faz diferença na minha vida. Esta é uma igreja segundo o coração de Deus. Por quê? Primeiro, porque esta igreja, ela vive uma completa submissão às Escrituras. Eu vou lá porque o pastor não prega palha, o pastor prega a palavra de Deus. Por isso eu passo e vou lá. Eu sei que lá tem fundamento, eu sei que esse pastor vive, essa igreja vive o que prega. Segundo, eu vou lá nessa igreja porque essa igreja reconhece a necessidade da fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador. Amados irmãos, Satanás não é uma opção. Satanás é uma consequência da pessoa não escolher Jesus. Ninguém em sã consciência vai dizer assim: eu quero ir para o inferno. Agora, ir para o inferno não é uma escolha. Ir para o inferno é uma consequência de não escolher a Jesus. Vamos dizer isso comigo? Ir para o inferno não é uma escolha. Vamos juntos? Ir para o inferno não é uma escolha. Ir para o inferno é uma consequência de não receber a Jesus, de não sair do volante e entregar sua vida para Jesus. Então eu vou nessa igreja porque essa igreja, ela não negocia a pessoa de Jesus. É só Jesus quem salva. Olha lá, vamos ler comigo aquilo lá, que coisa linda. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não tem negócio. Terceiro, eu vou nessa igreja porque esta igreja, ela mostra que a solução para o vazio não está nas coisas, não estão nas coisas,
Estão falando muito sobre a violência. Por que tanta violência? E o segredo, a razão é vazio de Deus. As pessoas de Deus tiraram o D e o S. Ficou só o quê? Só o eu. E aí as pessoas tentam preencher o vazio com o humanismo, vai fazer ali musculação, vai comprar coisas. Eu vou nessa igreja porque essa igreja mostra que a solução para o vazio é Jesus. E por último, eu vou nessa igreja porque esta igreja, ela não abre mão das conquistas das novas décadas, da nova década. Ela não abre mão disso. O microfone, temos aqui o multimídia, temos ali a mensagem, né, que vai para o site. É isso? Está transmitido automaticamente? Não? Mas é uma possibilidade, de forma que é uma igreja que não abre mão das conquistas. Mas apesar disso, ela reavalia o presente e corajosamente equilibra o pêndulo. É uma igreja que não se desvia para a direita nem para a esquerda, mas é uma igreja que se firma na palavra de Deus e diz: eu quero ser uma igreja segundo o coração de Deus. Apareceu o modelo, apareceu uma teologia, apareceu o desvio, eu fico equilibrado com Deus na minha vida. Que seja assim, que Deus abençoe a esta igreja a ser uma igreja segundo o coração de Deus. E que você, que ainda não faz parte dessa igreja, pense nesta noite: o que seria da minha vida se eu partisse hoje? Meu amigo, minha amiga, você pode até viver sem Cristo, mas vai ser muito triste, vai ser terrível você morrer sem Cristo. Curve a fronte por um pouco. Enquanto a igreja está orando por você, eu quero lhe dar a oportunidade para você refletir entre a vida e a morte. Oportunidade para você escolher fazer parte desta igreja de Cristo na terra. Porque Jesus disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco, a mim também me convém agregá-las. Meu amigo, minha amiga, como dissemos, o inferno não é uma opção, é uma consequência para quem rejeita Jesus. Hoje você tem a oportunidade para receber a salvação da sua alma, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Hoje você tem a oportunidade para fazer parte da igreja de Cristo na terra. Você deseja hoje se arrepender dos seus pecados, tomar esta que é a maior decisão que uma pessoa pode tomar, entregando a sua vida para Cristo? Se você deseja, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Que Deus te abençoe, jovem. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém nesta noite que também deseja levantar a sua mão e dizer: sim, Jesus, eu estou aqui e eu quero fazer parte do teu corpo aqui na terra. Eu quero fazer parte da tua família. Eu quero ser teu servo, tua serva. Quem mais deseja? Levante a sua mão também. Queremos orar por você. Há mais alguém? As criancinhas também. Deus abençoe vocês. Amém. Há outras pessoas? Pode levantar a sua mão. A igreja está orando. Você está podendo escolher entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha Jesus, escolha a vida, escolha a bênção, escolha viver com Deus. Há mais alguém nesta noite? Eu quero saber o seguinte: tem alguém que já pertenceu à igreja, já participou, já se envolveu, mas por algum motivo se afastou, se desviou e hoje quer se reconciliar? Deus, eu estou de volta à tua família, estou de volta à tua casa, eu quero me reconciliar com o Senhor e com a sua igreja. Quer fazer isso nesta noite? Levante a sua mão também, queremos orar por você. Há mais alguém aí na galeria? Alguém? Levante a sua mão também, queremos orar por sua vida. Quem mais deseja nesta noite? Há mais alguém? Não
não havendo, que Deus te abençoe, que Deus te conceda outra oportunidade. A você, meu irmão, que já é da igreja, que você seja aquele canal de bênção para abençoar muitas e muitas pessoas. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram as suas mãos para que venham aqui à frente. Venham aqui, queremos orar por vocês. Vou pedir ao pastor Wilson para estar recebendo essas vidas. Podem vir corajosamente. Queremos orar por vocês. Isso, você que levantou a sua mão. Se você quiser vir, pode vir. Ok. Não queremos constranger, que Deus esteja abençoando a sua vida. Passo a palavra, pastor Wilson. Quem mais levantou sua mão pode vir. Nós vamos orar com esse garoto que está aqui, dizendo que quer ser o servo do Senhor, quer servir a Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa vida que está declarando receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de fato, Deus, o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Ele está tomando uma decisão consciente de que não há outro meio, não há outro caminho de chegar a Deus a não ser através de Cristo. Obrigado, Deus, que o seu nome de fato seja escrito no livro da vida, que seus pecados sejam perdoados, que ele possa andar um novo caminho a partir de hoje, ter uma nova vida para a glória do Senhor. E venha caminhar conosco, Pai, junto com o teu povo, em direção da Canaã celestial. Agradecidos, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.